Avivamento não é um encontro, e sim uma relação. Avivamento é o Espírito Santo virando uma chave na Quando tua o história. coração se põe de joelhos e permanece de joelhos, um fogo se acende. Um fogo abrasador. Um fogo que te inflama, que te atrai. Avivamento é uma sarça ardendo e te chamando para mais perto dele. Queres um avivamento? A fome e sede dentro de ti? Avivamento é o Espírito Santo virando uma chave na tua história. O Espírito Santo está te chamando. Venha arder por mais dele. Agora, Mais dele. agora, mais, 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 mais. Meus amigos, ele tem alegria nesse lugar, alegria nesse lugar, alegria nesse lugar, alegria nesse lugar. A arca era uma planta. Era o quê? Um barco. Mas você daria para um agricultor construir um barco? Se você tivesse que transportar algo muito grande pelas águas e você tivesse notícias da maior chuva da história, você pegaria um projeto de engenharia naval, entregaria para um agricultor? Entregaria? Pois é. Mas Deus entregou. Pegou o agricultor e falou para ele: Noé, tem um projeto aí. Vai vir um dilúvio, vai chover, 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 chover. Quanto tempo choveu, Joshua? Na arca de Noé choveu quanto tempo? Quanto tempo choveu no dia da arca de Noé? Quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E choveu 40 dias e 40 noites e inundou a terra. E quando inundou a terra, lá estavam naquela arca Noé, a sua família e os animais. Agora, é natural uma obra de tamanha importância ser confiada a alguém que aos olhos humanos era incapaz? Por que Deus confiou a Noé? Por quê? Sua? E onde está escrito isso? Não, mas está escrito onde? Gênesis 6, versículo 9 diz: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Esse é o segredo. 6, 9. É isso aí. Noé andava com Deus. Esse é o segredo. Não importa o quão capaz você seja ou não, importa se você anda ou não com Deus. Não importa o lugar que você está, seja posição hierárquica ou não, se você é mais eficiente ou não, importa se você anda ou não com Deus. Porque se você andar com Deus, o Espírito Santo ele vai virar uma chave. Ele sopra coisas que você não tem nem ideia. Ou você acha que quando Deus ele procura, essa frase não está na Bíblia. Essa frase é de Albert Einstein. Ele disse: Deus não procura os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, quando você prepara algo para caminhar com Deus, e você caminha todos os dias, a palavra utilizada é halak, andar em comunhão, em unidade de pensamento com Deus. A sua mente está alinhada ao céu e não à terra. Sabe o que acontece? Deus ele vai colocar projetos que parecem absurdos. Aí você vai falar: pastor,
Deus me deu uma ideia, eu não tenho a mínima ideia de como fazer. E agora? Como que vou fazer? Aí você busca em Deus. E Ele vai te dando os detalhes. Se você pegar a Bíblia, é cheia de histórias de pessoas que não eram capazes e que o Espírito veio. Bezalel, alguém sabe quem foi? Alguém sabe quem foi Bezalel? Alguém sabe quem foi Bezalel? Alguém sabe? Alguém sabe quem foi Bezalel? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Pastor também não sabe? Quem foi Bezalel? Bezalel. Ainda bem que eu não disse que ia dar um bombom para quem acertasse. Bezalel foi o cara que Deus veio e respaldou para decorar nos mínimos detalhes a obra do templo. Esse homem não sabia. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio e aquele cara saiu fazendo tudo que era obra de artesanato para decorar o templo. Era um homem que não sabia. Noé era um homem que talvez para ele construir um barquinho, construísse um barquinho com folha, porque era agricultor. Deus lhe entregou uma obra de engenharia. Bezalel era um homem incapaz e Deus lhe entregou uma obra de artesanato gigantesca que foi para o templo. Você olha Davi. Davi era guerreiro? Era o quê? Pastor de ovelhas. Mas o que deu forças para que Davi matasse urso, leão e gigante? O Espírito de Deus que veio sobre ele. Quando o Espírito Santo veio, ele virou a chave. Virou a chave. E pastor, mas isso é raro. Isso era para os dias da Bíblia? Não. Entenda algo. No avivamento da Rua Azusa, no primeiro culto que teve, estavam todos lá preparados e começando a orar e tudo, e o Espírito do Senhor veio sobre uma mulher chamada Bonibreio, acho que é. E ela, que não sabia ler nem escrever, muito menos tinha chegado perto de um piano na vida. Ela se sentou no piano e começou a tocar e nunca mais parou até morrer. Ela não sabia fazer uma nota. Ela não tinha noção nem de como começar. Mas o Espírito Santo veio e capacitou. Por quê? Havia um propósito. Por que ele capacitou Noé? Havia um propósito. Por que ele capacitou Davi? Havia um propósito. Por que ele capacitou Bezalel? Havia um propósito. Deus, quando Ele tem um propósito a cumprir, Ele vai pegar e vai olhar aquele que está caminhando com Ele. Se você estiver caminhando com Ele, alinhado à visão do Espírito, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar para que você ande, para que o propósito se cumpra. Sempre será sobre o propósito. Porque quando Deus ele lança algo sobre a terra, há uma promessa para essa cidade, há uma promessa para essa nação. Eu via o vídeo, não sei quem é que botou no canal do Whats essa semana, do jovem que veio dos Estados Unidos para cá. Quem foi? Quem? Foi o Vitor? Lennon. E aquele jovem veio de fora do país para cá, porque ele sabia que o avivamento viria daqui. Quantos brasileiros estão saindo daqui indo para os Estados Unidos? Vários. É normal alguém sair de lá e vir para cá? É diferente. Mas quando Deus ele quer fazer alguma coisa e há um propósito, aqueles que estão andando alinhados com Deus, eles vão começar a enxergar e vão se aproximar do propósito. É sempre assim. Quando Deus começou a preparar o que Ele ia fazer nos Estados Unidos, na Rua Azusa, 3 anos antes começou um avivamento lá em Gales, na Europa. E Evan Roberts estava lá ministrando, e vários ministros do mundo inteiro foram até lá para receber aquilo que estava fluindo através do país de Gales. Dentre esses estava um homem chamado Parham.
E esse homem vai lá e recebe e vai aos Estados Unidos. E ele está pregando sobre avivamento, sobre batismo no Espírito Santo, sobre unção e coisa e tal. E nesse tempo os Estados Unidos estava tranquilo. Era uma nação cristã, mas baseado numa fé mais tranquila, tradicional. Quando o Parham chega e começa a falar do batismo do Espírito Santo, quando o Parham chega e começa a falar a respeito de dons do Espírito Santo, toda a igreja começa a dizer: esse cara não vai mais pregar aqui. Aí chega William Seymour, um jovem filho de escravos, e vai até a frente e diz: eu acredito, ore por mim. E quando o Parham ora por ele, algo se passa. Mas ele não é batizado no Espírito Santo, mas ele creu. Ele chega e vai fazer um culto familiar. E quando ele chega lá na casa, ele está falando e fala do batismo no Espírito Santo. E a família pega e diz: nós cremos, ore por nós para que a gente receba. E quando ele ora e põe as mãos sobre a dona da casa, a mulher começa a orar em línguas. Aí vai e ora pelo marido, e ora pelo filho, e ora pelo vizinho, e começou um avivamento. E esse avivamento fez com que começasse a encher a casa. Aí aconteceu o quê? Eles tomaram uma atitude. Começaram a entender que eles precisavam de um lugar mais amplo. Vão até a Rua Azusa e encontram lá um estábulo, antigo estábulo. E ali eles constroem a igreja. Antigamente, aquele era um lugar para cavalos. Eles limpam, organizam e fundam a missão apostólica, missão fé apostólica, acho, da Rua Azusa. E ali eles começam a fazer cultos. Primeiro culto, William Seymour, pregador da noite, pega 2 caixotes de madeira. Um ele senta e no outro ele bota a cabeça e começa: Senhor, batiza-nos, 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 batiza-nos. Enche com o teu espírito, enche com o teu espírito, enche com o teu espírito, enche com o teu espírito. E assim é o culto. As pessoas começam a chegar e ele está ali orando, 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 orando. Daqui a pouco começa por todo lado. Pessoas caindo, tocadas pelo poder de Deus, pessoas falando em línguas, pessoas sendo curadas de todo tipo de enfermidade. A história conta que na Rua Azusa era tantas curas, mas tantas curas, que haviam paredes tomadas por muletas. Não tinha mais onde colocar. Só que quando alguém era curado, agora não dava nem tempo de pegar testemunho, porque estava chegando mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E mais pessoas curadas, mais pessoas curadas, mais pessoas curadas, mais pessoas curadas. Era sobrenatural. E isso se destravou, porque William Seymour creu. Só que aos olhos humanos, aquele não poderia ser um ministro do maior avivamento que já vivemos até hoje depois da Bíblia. O avivamento da Rua Azusa foi o maior avivamento moderno que já vivemos até agora. Dele foram gerados mais de 600 a 700 milhões de pessoas convertidas. Pouca gente? Muita gente. E aí quando você vê daquele avivamento da Rua Azusa, ele foi promovido por alguém que era improvável. Alguém que não tinha a probabilidade de estar num grande mover. Era uma época de discriminação racial muito grande. E você falar que viriam pessoas de todas as nações para uma igreja que era um antigo estábulo, e mais do que isso, que o pregador era alguém que era filho de um casal de ex-escravos, diriam: não. Havia polícia que ia lá direto. Bombeiros iam, porque os vizinhos viam labaredas saindo pela janela de fogo. Chegavam lá, o único fogo era o fogo do Espírito Santo. Aí sabe o que aconteceu naquilo dali? Esse avivamento é a marca dos moveres extraordinários de Deus. Toda vez que Deus prepara um mover extraordinário, a primeira coisa que Ele faz é quebrar a estrutura. Quebrar. Noé, o que Deus fez antes de resgatar a família de Noé? Destruiu toda aquela estrutura que havia.
porque não estavam segundo o padrão dele. Aí Deus resgata Noé e começa de novo. Davi, quando Deus unge Davi, havia um rei e o rei não se posicionava para defender o povo. Havia um rei que o coração dele não estava preocupado com a presença de Deus. Então o que Deus faz? Quebra a estrutura. Permite que o gigante venha, permite que o gigante afronte, e ali Davi começa a ser visto pelo povo. Quando você pega o próprio Bezalel, havia uma estrutura de adoração naquele tempo. Quando decide-se começar a adoração no templo, Deus precisa que seja feito algo diferente. Então unge o artesão para fazer algo com excelência. Quando você pega qualquer história de avivamento, vai passar por um tempo de ruptura antes. Quebra de sistema. Na Rua Azusa foi assim. Na Rua Azusa, quando havia um alto índice de segregação racial, Deus pegou e falou: não é esse o meu padrão. E fez todo mundo entender que o Espírito Santo, ele vem e não faz acepção de pessoas. E fez que aqueles que achavam que eram superiores descessem à periferia da cidade para ir até uma igreja, que era um antigo estábulo de cavalo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí você imagina, descia as damas da sociedade lá, vestidão, cabelo, maquiagem, chegavam lá, onde que é esse negócio aí? E estavam descendo, chegava a 1 quadra de distância, a história fala, caíam, tocadas pelo poder de Deus. Imagina. Aí levantavam, se arrumavam, se acabou o culto, voltavam para casa. Imagina chegando em casa, onde tu foi? Estás toda bagunçada. Fui num culto. Estava bom? Estava. Quem era o pregador? Para mim foi o meio fio ali, que eu fiquei deitado recebendo. Mas era o poder de Deus. O poder de Deus mudando, quebrando paradigmas para que houvesse liberdade, para que o Espírito Santo avançasse. Houvesse liberdade para que ele pudesse cumprir a sua promessa. Então entenda, toda vez que Deus vai fazer algo extraordinário, ele começa a quebrar paradigmas. Quando Moisés ia nascer, quando ia nascer um libertador para o Egito, a primeira coisa que o faraó viu, que o povo estava muito grande, o povo hebreu, e mandou matar todo menino. Então era necessário que alguém se posicionasse e quebrasse paradigmas. Então a Bíblia diz que um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. Eles tiveram um filho, o menino nasceu. Só que ao contrário de todos os outros meninos que estavam morrendo, eles não deixaram que matasse. Guardaram por 3 meses, depois colocaram nas águas. A filha do faraó acabou adotando aquela criança, e dali saiu o libertador. Saiu um libertador. Mas tudo só foi possível porque paradigmas foram quebrados lá atrás. O menino que era para morrer não morreu, os pais não deixaram. Está todo mundo matando os meninos, está todo mundo deixando os meninos morrer, mas aquele casal disse: aqui não, aqui há um libertador. Entenda, está todo mundo pecando, está todo mundo fazendo tudo o que é errado, mas na casa de Noé, Noé disse: aqui não, aqui nós andamos com Deus. Está todo mundo dizendo: eu não sei fazer, mas Bezalel disse: ei, aqui não, aqui eu digo: eis-me aqui, Senhor, e o Senhor o capacitou. Está todo mundo com medo na trincheira, dizendo: ei, o gigante vai nos derrotar, mas Davi disse: aqui não, porque eu sei o Deus em quem eu creio. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Está todo mundo indo para uma linha, mas quando Deus vai gerar um avivamento, ele pega e opa, freia e muda a rota. Muda a rota. Ele muda a rota para que nós venhamos a entender que o que ele quer fazer, ele só faz se nós andarmos com ele. Não tem como nós fazermos qualquer coisa sem a dependência total dele. Ser totalmente dependentes dele. Davi foi dependente dele. Noé foi dependente dele. Você pega, a Bíblia fala da história de um homem chamado Sansão. A Bíblia fala que esse foi fruto de um milagre. Nasceu. O menino foi consagrado desde o ventre a ser nazireu, apartado para uso exclusivo de Deus.
Mas esse menino veio, desde que nasceu, recebeu uma força sobrenatural. E tinha um propósito: libertar dos domínios dos filisteus. E lá estava ele. E de repente, aquele menino vai crescendo. O Espírito do Senhor está sobre ele. Lhe deu graça. Mas à medida que ele vai avançando, ele deixa que o seu coração fique dividido. E Sansão, por ter um coração dividido, ele sai a caminhar por lugares que não era para ele estar caminhando. Se apaixona. E quando Deus diz: não era para casar ali, não era para se relacionar, mas ele acha que ele está certo, toma uma posição e vai. Começou a perder o temor. Para casar com uma mulher de fora do povo, ele senta à mesa e participa de um banquete. No banquete tinha bebida. Um nazireu, ele não podia beber bebida forte, e ele bebe. Mas no outro dia lá estava Sansão, e ele vai fazer força, e a força está lá. Então ele pensa que tudo bem. Aí ele sai, vem um leão, ele mata. No outro dia, ele passa no caminho e tem mel dentro do leão. E ele pega o mel e come. Mas nazireu não podia tocar em coisa morta, e ele tocou. Mas no outro dia ele saiu e a força estava lá. E ele disse: tudo bem, tudo bem. Aí chega, nazireu não podia cortar o cabelo. Aí Sansão está lá, perde a primeira mulher, e aí ele casa com outra mulher, Dalila. E Dalila está lá com ele e começa a dizer: Sansão, de onde vem tua força? E aí ele diz: eu não posso contar. Aí ela fala: se tu me ama, conta. E aí Sansão fala: ah, está nisso. E aí ela vai lá e faz. E ele estava mentindo. Se amarrar 7 tranças, se amarrar com um cordão novo, e lá vai várias mentiras. Só que o que ele estava fazendo? Ele não estava contando a verdade, mas ele estava brincando com a unção. E a unção, eu costumo dizer que uma unção em alto nível, ela tem o potencial de te elevar ou de te destruir. E Sansão estava ali brincando, e brincando, e brincando, e brincando. Daqui a pouco deitou no colo de Dalila. E Dalila fala: se tu me amas. Aí o que ele faz? A força está nos meus cabelos. Ele revela o coração a Dalila, um coração que deveria ser encoberto a Deus. Acontece que ela chama os soldados. Quando os soldados chegam, aí é uma das frases mais... Há 2 frases na Bíblia para mim que é muito triste, e essa é uma delas. Fala que levantando-se ele... Alguém sabe o resto? Alguém sabe o resto? Como? Ele levantou-se achando que o Espírito estava com ele, sem saber que já não estava mais. E aí foi preso, ficou cego. Porque sabe, quando nós brincamos com a unção, a primeira coisa que acontece, a gente perde a visão. Perde a visão. E ali Sansão foi aprisionado e acabou ficando preso em trabalhos forçados.
E aí chamam ele para ser bobo da corte. Mas a Bíblia diz que aí ele se arrepende. E ele clama ao Senhor a última vez. E ele diz: Senhor, por mais uma vez traga o teu Espírito. E ali há uma frase que fala: e o cabelo dele tinha voltado a crescer. Ali ele derruba todo o templo do inimigo, mata mais soldados inimigos na morte do que na própria vida. Mas isso lhe custou muito caro. Lhe custou a vida. Se Sansão tivesse valorizado aquilo que Deus tinha lhe chamado para fazer no propósito, ele teria cumprido sem dores. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela vem e não acrescenta dores. Não acrescenta. Então, quando Deus nos chamou para viver um avivamento, e Ele olhou para essa nação e olhou para essa cidade e olhou, começa com uma ruptura. Uma ruptura. Deus, ele tem alinhado a nação brasileira em uma mensagem. Tem alinhado o coração da igreja brasileira em uma mensagem. Em diversos lugares a mensagem tem sido pregada, trazendo ruptura. Há coisas que estão sendo paradas. Aquilo que antes para nós parecia que era necessário, já não é mais. Pastor, explique. Sim, antigamente você tinha que colocar, uma mulher se convertia, ela precisava estar com cabelão comprido, com saia comprida, com uma vestimenta, o homem sempre de terno e gravata, e não tem nada errado nisso. Mas quando você estabelece isso como um padrão, já errou. Quando você acha que só tem que funcionar dessa maneira, aí errou. Há um funcionamento que tem que dar liberdade. Liberdade. Você tem que entender que o Senhor, quando Ele veio com uma veste simples. Ele veio com uma forma simples. O Evangelho, ele tem que ser simples. As coisas de Deus, elas têm que ser simples. Se nós complicarmos e dificultarmos, elas vão perdendo a essência. E a essência que o Senhor quer é frear o que é complicado e voltar ao simples. Ao simples. Voltar ao simples, a obra da cruz, a ressurreição de Cristo, a pregar sobre a volta de Jesus, a falar sobre o Espírito Santo como Deus. Essa é a razão do Evangelho. Volte a Atos dos Apóstolos, você não vai ver lá fazerem campanhas para conquistar isso e conquistar aquilo. Você vai ver a pregação a respeito da cruz de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou. Você vai ver eles falando e de repente pregarem sobre o batismo no Espírito Santo, e as pessoas receberem eles, imporem as mãos e serem batizadas no Espírito Santo. A mensagem da igreja que vem a partir de Pentecostes está no livro de Atos, e a essência dela é essa: Cristo que ressuscitou, Ele quer te salvar, quer que você se batize em nome dEle e quer que você seja batizado pelo Espírito Santo. Era isso. E sabe o que a Bíblia diz? Que quem acrescentava as pessoas à igreja era o Espírito Santo. Era Ele. Não tinha como, foi assim, não. Era Ele. Ele dizia: agora. E Ele ia conduzindo. Não havia estratégia de fazer isso ou aquele evento para atrair aqueles que estavam fora. Não tinha o vai novinha, não tinha. Mas eu falo nesse sentido porque não havia estratégia. Então quando nós paramos e falamos, por exemplo, vamos fazer um evento para atrair jovens. Não. Nós temos o Consagra Jovem, Consagra Jovem.
tem oração. Senão não tem sentido. Vamos fazer isso? Vamos brincar? Vamos nos divertir? Vamos. Vamos sorrir? Vamos. Mas entenda que o principal de tudo é buscar Ele. Buscar Ele. Se não buscarmos a Ele, não tem sentido. Não tem. O que faremos nós se nós não buscarmos ao Senhor? Para onde nós iremos se Ele não for à frente? Para onde? Então quando nós fazemos, vamos buscar culto de jovens, domingo de manhã. Mas por quê? Para ver quem quer e quem não quer. É um filtro. Mas eu quero, mas tem que ser sábado de noite. Não é como você quer, como Ele quer. Então o culto não é para você nem para mim, é para Ele. A direção que Ele dá e a mensagem que Ele traz é para Ele. Às vezes parece que é algo absurdo, mas se nós honrarmos, destrava. Pastor, mas só o louvor do ministério? Sim, só o louvor do ministério. Daqui a pouco vai ter o canal do ministério lá, ó. Vai ser só filme do ministério, só livro do ministério. Não. Os louvores é por causa da identidade do louvor. Mas Ele começa a entregar coisas preciosas, se nós decidirmos andar com Ele. Só que tudo aquilo que Ele começa a nos entregar é como um rio fluindo. Se nós, por algum momento, nós tentarmos colocar o nosso eu à frente, acabou. Trava o rio. Trava o rio. Entenda que quando o Espírito Santo ele quer fazer uma obra, ela independe dos homens. Aqui está esse gordinho maluco, poderia estar qualquer outro. Gordinho, magrinho, alto, baixo. Depende. Porque a obra é dele. É dele. E o avivamento que ele declarou para essa cidade, quem promove é ele. Essa semana eu falava com o pastor José, e é o que parece, vamos orar em cima disso. A cruzada na praia vai acontecer uma semana antes, até dia 30 de janeiro. Estamos tentando agilizar. Se a tenda que ofereceram para ele estiver disponível, ele vai ofertar a tenda para o ministério. Nós iremos a uma cruzada dia 30 para o dia 1º, uma cruzada de uma semana na praia. E aí vamos, porque para isso Deus nos chamou. Conversava essa semana com ele e ele dizia: pastor, o que o senhor acha? Vamos fazer uma cruzada na praia? Eu disse: agora sim, glória a Deus. É isso, essa é a visão. E dia 1º à tarde desmontamos a estrutura e vamos à marcha com Jesus. Pastor, o que é isso? Vamos sair lá do cassino, lá daquele ponto lá, e viemos caminho contrário, caminhando. Não tem gente que vai caminhando para lá? Nós vamos ir caminhando de lá para cá, com água gelada, cartinhas de evangelismo. Sabe por quê? Quando alguém estiver indo para lá, os pés cansados, feridos, nós queremos apresentar um Cristo que é o refrigério para as nossas dores. Queremos apresentar um Cristo que não desistiu de nenhum deles. Queremos falar de um Cristo que os ama e que quer os salvar. Pastor, mas isso é loucura. Sim. Mas se você não percebeu, você está num lugar de loucos. Se você não percebeu, você está num lugar de loucos. Loucos por Jesus e por almas. Então, se nós não pararmos e não pensarmos: Senhor, nós precisamos alcançar a nossa cidade. Mas como nós vamos alcançar a nossa cidade se nós não estivermos prontos para uma ruptura de pensamento? Se nós olharmos aqueles que ainda não conhecem a Jesus e nós dissermos:
passarmos longe e falar, está amarrado. Se você não pregar para ele, como é que ele vai se converter? Se você não abraçar ele, como é que ele vai se converter? Se você não amá-lo, como é que ele vai se converter? Se você não estiver disposto realmente a fazer a diferença, como que aquele que não conhece vai conhecer? Se nós chegarmos e metendo o pé, dizendo, agora... Você tem que falar a verdade, apresentar a verdade, mas entender que algumas pessoas vão ouvir a verdade e não vão querer. Outras vão demorar um tempo para assimilar. Mas se você está pregando a verdade, a semente vai, de alguma forma, gerar. Ela nunca volta vazia. Então, quando o Senhor chama uma cidade como o Rio Grande, como Deus pega algo pequenino e Ele sopra uma promessa, tudo que temos que fazer é nos agarrar na promessa e confiar. Mas Rio Grande fica muito ao extremo. Como que vai sair um avivamento daqui para o Brasil inteiro? É simples. Vá até os moles da Barra e fica olhando. Daqui sai navio para o mundo inteiro. E se o homem é capaz de construir uma estrutura, porque estude sobre a história dos moles da Barra. Séculos atrás chega uma equipe para analisar a possibilidade de ter um porto em Rio Grande, aqui na cidade. E sabe o que eles dizem? Nunca vai ter porto aqui, nunca. É impossível, as águas são muito agitadas. A pastora consegue explicar melhor do que eu estou aqui. Mas não tinha como. Até que surgiu alguém que disse, é difícil, bem difícil, mas tem um jeito. E começou a botar uma ideia no papel. Da ideia gerou um plano. O sonho gerou um planejamento. E daqui a pouco começou a se pensar que já não era tão impossível assim. Mas toda essa obra que hoje movimenta bilhões, ela começou, sabe com o quê? Com uma pedrinha. Com uma pedrinha. Era impossível ter um porto aqui? Era. Mas alguém achou que era possível. E achando que era possível, começou a ver o que podia fazer. E quando ele se dispôs a fazer, foi. Tem coisas que Deus vai nos chamar a fazer que parecem impossíveis, mas que se você se dispor a fazer e começar a caminhar com Ele, quando você ver, já vai estar fazendo. Quando você menos perceber, já vai estar fazendo. E quando você caminhar mais um pouco, você vai estar ensinando outros a fazer. Porque não para em você. Não para em você. Nunca vai ser sobre mim ou sobre você, sempre sobre Ele. Quando Deus chamou Noé, era impossível, mas fez. Quando Deus chamou Davi, era impossível, mas fez. Quando Deus chamou Bezalel, era improvável, mas fez. Você pega Eliseu, um homem que trabalhava no campo, e de repente passa o profeta e lança a capa sobre ele e ele vai, mas queima tudo antes, para não ter para onde voltar. Não era provável. Eliseu vinha de uma família com boa condição financeira. A vida de profeta era meio maluca. Ainda é, mas era mais. Era comer servido por corvos. Imagina você se alimentar servido por corvos. Você ia para um banquete na mesa do corvo e ele trazia carne fresca todos os dias. Era água fresca do ribeiro de Querite. Depois você vai para a casa de uma viúva que tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. E Deus diz, ei, vai lá comer lá. Era meio maluco o negócio. E Eliseu deixa uma zona confortável para seguir um chamado de profeta e não volta atrás. E foi, se cumpriu e recebeu porção dobrada do Espírito de Elias. Era improvável.
Mas aconteceu. Agora, a pergunta que eu te faço hoje: acaso há algo impossível para Deus? Há algo impossível? Então creia. Creia. Há algo impossível? Creia. Alguns anos atrás eu ia para a praia lá, eu e o Márcio, na segunda-feira lá. Parecia que as coisas eram difíceis demais. E ele já estava prestes a se desviar. Mas um dia ele entrou no santuário. E quando ele entrou lá, o poder de Deus veio e mudou tudo. Mudou tudo. Então nessa noite, quando você fechar os teus olhos agora e começar a buscar, quando você começar a declarar: ó Deus de Israel, vem de mim te apoderar, você vai sentir o Espírito Santo vir sobre ti e ativar coisas que estavam paradas, trancadas. Ele vai ativar coisas que estavam totalmente perdidas. Deus é bom com Israel. Quanto a mim, meus pés quase se resvalaram. Mas tudo compreendi quando entrei no santuário. Mas tudo compreendi quando entrei no santuário.